A essência dos ensinamentos de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4. Este capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo mostra a despedida do apóstolo dos gentios, escrita quando ele estava na prisão marmetina, um lugar extremamente insalubre, próximo ao Fórum Romano, onde aguardava sua execução por decapitação. Nela, ele encoraja seu discípulo Timóteo a ser perseverante na pregação do Evangelho, não importando as circunstâncias, pois prevenido estava a respeito da apostasia. No calabouço, o apóstolo expôs sua confiança na sua trajetória, dizendo: combati o bom combate, concluindo, apresentando suas recomendações, expressou a certeza da justiça que lhe estava reservada, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo baseia sua exortação a Timóteo no seu próprio testemunho de fidelidade a Deus frente ao seu martírio que o aguardava. Nos versículos 1 a 8 do capítulo 4 de sua carta, Paulo exorta Timóteo para que cumpra seu ministério. Aguardando o carrasco que o executaria, Paulo solicita que Timóteo venha depressa ao seu encontro, pois sente solidão, porque alguns o abandonaram, entre os quais Demas. Ele diz que ninguém o apoiou em sua primeira defesa, mas enfatiza que o Senhor lhe deu força para anunciar a boa nova aos gentios. Neste capítulo, Paulo evidencia a importância da fidelidade do exercício do ministério até o final da vida e que não devemos jamais perder a esperança da vida eterna. Não é fácil pregar a palavra de Deus, uma missão sagrada, para um mundo ímpio que jaz no maligno, onde a maioria, sentindo coceira nos ouvidos, não suporta ouvir a sã doutrina, preferindo mestres segundo suas paixões, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 4. Todos os que guardarem a fé, servindo com obras, conforme ensina Paulo, receberão especial galardão do Criador por sua fidelidade, conforme Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Demas abandonou Paulo, fugindo às aflições do ministério, amando mais este mundo que a Deus. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, e em Filemão, capítulo 23, versículo 24, lemos que ele acompanhou Paulo em seu ministério, mas depois o abandonou. Vejamos esses textos. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Em Filemão, capítulo 23, versículo 24, lemos: saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ao referir-se a Marcos, reconhecendo sua importância para a divulgação do Evangelho, Paulo demonstra haver esquecido que ele o abandonou em Panfília, sua primeira viagem missionária, e somente Lucas, permanecendo com ele,
o que culminou com o distanciamento entre Paulo e Barnabé ao iniciar a sua segunda viagem, conforme Atos capítulo 15, versículos 36 a 40. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Posteriormente houve reconciliação entre Paulo e Marcos, e este o apoiou no seu ministério. Ao se aproximar o momento do seu martírio, Paulo expressa o seu reconhecimento pelo serviço desse evangelista. Aprendemos com Paulo que os outros podem nos decepcionar nas horas de dificuldade. Porém, o Senhor jamais abandona os seus escolhidos, não importando a severidade das circunstâncias, de acordo com Lucas capítulo 22, versículo 32, e Hebreus capítulo 7, versículo 25. Leiamos esses versículos bíblicos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, conforme teus irmãos. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Timóteo, filho da fé de Paulo, segundo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho da fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma exortação de Paulo a Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 2. Nesta carta, Paulo mostra a Timóteo que seja oportuno ou inoportuno, conveniente ou não, que ele não deve perder nenhuma oportunidade de dar seu testemunho de Deus, enfatizando sua lealdade a Jesus. Seu discípulo não deveria considerar os sentimentos e as reações do público ao qual pregava a palavra de Deus, pois assim está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Tal qual Timóteo, Deus nos manda nos esforçarmos sempre prontos para trabalhar na sua obra, de acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus com vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, está escrito: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 a 10, Paulo nos diz:
E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui é uma referência aos que vivem ou são criados na casa. Não importa em que situação estejamos ou o que estivermos fazendo, é nosso dever cristão estar prontos a tempo e fora de tempo para pregar o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Não devemos nos intimidar frente às dificuldades e perseguição, focando na eternidade, conforme exortou Paulo ao seu discípulo Timóteo antes de partir para a eternidade no paraíso. Assim, o cristão deve pregar a verdade, custe o que custar, sendo espiritualmente sóbrio ante as dificuldades. Este esforço é estimulado pela esperança de uma recompensa eterna para os que são fiéis a Deus. Enquanto que aos que amam mais este mundo tenebroso que a Deus, lhes está reservado o implacável juízo do Supremo Criador de todas as coisas. Tenhamos, no entanto, o discernimento de jamais forçar, jamais tentar convencer os que não reconhecem a palavra de Deus, pois devemos considerar o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Somente podemos perseverar até o fim, a despeito dos gigantes que se levantem em nosso caminhar por este vale, pelo relacionamento pessoal e dependente de Jesus Cristo. Embora sejamos comparados a um frágil vaso de barro com grandes imperfeições, guardemos, os que temos nosso nome registrado no livro da vida, o inestimável tesouro, o Evangelho e o poder de Deus, mostrando que a capacidade e a força vem de Deus, não estão em nós, pois o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza, conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque estou fraco, então sou forte. Paulo alerta os jovens em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Esta é uma exortação registrada na Bíblia para que os jovens não permitam que os impulsos da sua idade matura constituam o empecilho para o serviço de Deus, sendo exemplo de fé, amor, pureza e integridade evidenciados por sua conduta. Sejam eles um padrão para não somente os fiéis mais idosos, como para o mundo, pois o caráter e a espiritualidade independem da idade, mas de um coração rendido ao Senhor Jesus Cristo. Tenhamos em mente e em nosso coração o que disse Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tome posse dessas palavras, enquanto Deus lhe concede, por sua incomparável misericórdia, fôlego de vida. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.